Paz e graça, queridos irmãos, eu sou o pastor Fernando Galo, estamos começando, como sempre, fazemos de segunda a sexta-feira, o nosso programa do Gale. Deus seja louvado, esperamos que este programa possa ser um meio de adorarmos a Deus, uma maneira de nós demonstrarmos a nossa gratidão pela palavra dele, por tudo aquilo que Cristo fez por nós. Hoje nós temos um tema bastante especial, hein? Hoje nós vamos falar sobre a mentira. 1º de abril é considerado o dia da mentira. Desde 1546, o dia da mentira, também chamado como dia dos bobos, vai vendo. Ele começou na França, depois foi adotado na Inglaterra, era celebrado durante 7 dias, que terminava no dia 1º de abril. Com a mudança do calendário gregoriano, passou-se a celebrar o Dia da Mentira apenas no dia 1º de abril. Nessa época se trocava presentes, chamados de presentes de bobo. Olha só que interessante, né? Então, hoje nós convidamos várias pessoas para participarem, tá, do nosso programa. Eu quero apresentar essas pessoas para vocês, tá certo? Vamos lá? Elas estão aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Nós temos o Dr. Roberto Gatti, é um sobrenome parecido com o meu, né? Dr. Roberto Gatti, ele é advogado, ele vai dar as suas contribuições para nós hoje. Tudo bem, senhor Roberto? Espera um pouquinho que o seu som está mudo. Boa noite, pastor. Boa noite aos demais participantes, né, da live aqui junto comigo e a todos os telespectadores. É um prazer participar e tratar de um tema tão interessante que tantas vezes desperta tantas dúvidas. Certo. Também o professor de hebraico Samuel Monteiro, e ele é um exímio conhecedor de língua hebraica, ele praticamente fala hebraico, né? A última entrevista que ele participou aqui, ele deu um show, né, explicando o Salmo 23, versículo por versículo, palavra por palavra, foi uma bênção, muito bem comentado. Seja bem-vindo, irmão e professor Samuel Monteiro. Obrigado, pastor. Boa noite a todo mundo aí. E obrigado por ter me convidado aí, pastor. Vamos ver o que eu vou poder contribuir aí. Certinho. Muito bem. Espera aí que está chegando mais gente aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Bom, chegando aqui também, já estava conosco aqui o apóstolo Eleazar Rios, certo? Amém, a paz. Tudo bom? O apóstolo de qual igreja? Somos da Igreja Paixão de Cristo, IPC. Deus abençoe a todos os irmãos. Para mim é uma alegria estar aqui com os irmãos, compartilhando um pouquinho mais do reino de Deus. Certo. Já chegando aqui, aliás, já estava com a gente a nossa irmã Keila Bispo, parece que o microfone dela está desligado, né? Então, suas saudações, irmã, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite, graça e paz a todos. Então, para mim, eu me sinto honrada, né, pelo convite. Eu estou aqui com caneta, caderno aqui para fazer minhas anotações. Eu acredito que eu vou sair, né, dessa live com muito conhecimento, né? Então, para mim é uma honra estar participando aqui com todos vocês. A Keila é estudante de psicologia, né? Ela, além disso, ela é ministra de louvor na igreja. E aqui o nosso pastor Ezequiel Gomes, que já participou com a gente aqui de uma live, também deu um show, né? Foi entrevistado, foi apertado por mim, saiu muito bem. E aí, pastor Ezequiel Gomes, como é que tá? Tudo bem? Boa noite, Fernando. Boa noite, Roberto, Samuel, Keila, Zar. É uma honra para mim ter sido convidado aqui para esse bate-papo complicado, né? Falar da verdade e da mentira
é um assunto muito legal e vale muito a pena a gente se debruçar sobre isso. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, o meu computador está meio travando, tá? Se der algum problema é porque realmente o computador não está muito legal. A sua imagem está travada. Agora voltou ao normal. Mas é assim mesmo, tá? Sem problema nenhum. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a mentira, não é? E eu já expliquei para todos que o Dia da Mentira surge na França como o Dia dos Bobos, o Dia dos Tolos. Existem músicas que enaltecem, né, e até desfavorecem a mentira. Aqui no Brasil, uma música muito famosa dizia: pega na mentira, corta o rabo dela, pisa em cima, bate nela. Vocês se lembraram dessa música, né? Coisa de 2 anos atrás, né? Que todos nós parávamos de sucesso. Né? Pois é. Mas é uma música que fala, de certa forma, é uma crítica à mentira, né? A música dizia: Zico está no Vasco com Pelé. Quer dizer, não está, né? Então, pega na mentira, né? Corta o rabo dela, pisa em cima, bate nela. Eu queria saber de vocês, eu vou fazer a primeira pergunta para vocês. Nós temos aqui um advogado, que é o nosso irmão Roberto. Como é que é a mentira no conceito jurídico, irmão Roberto? Fala para a gente. Bom, não deixa de ser o contrário da verdade, como em todo e qualquer creio eu, né? Mas no meio jurídico a gente tem um fator interessante, né? Nós temos o crime de perjúrio, que é o crime no qual uma pessoa pode cometer perante um juiz, ou estando em qualquer tipo de processo, né? Além do processo judicial, nós temos processo administrativo, nós temos os inquéritos perante a polícia, e o crime de perjúrio é válido em todos os lugares, mas nunca para o acusado. O acusado, ele pode mentir. E ele não comete o crime de perjúrio, não vale para ele o crime. Então, isso é interessante, né? Porque se você... Acho que está tendo um barulho aqui para mim, não sei se é... Também está tendo esse barulho, não sei porquê, mas nós estamos entendendo. Eu acredito que todos os microfones ligados pode dar essa interferência. Então vocês todos desliguem o microfone de vocês para que o irmão Roberto fale, então. Então, toda pessoa que mentir perante um juiz, está no artigo 342 do Código Penal. Diz assim: fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete, em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Uma pena de 2 anos a 4 anos, além de multa. Então, e ela não inclui o próprio acusado. Então, ele pode mentir em juízo sem cometer o crime de perjúrio. Tá? Além do direito ao silêncio, né, que toda pessoa acusada tem, se ela mentir, ela não comete crime. Né? É um diferencial que o direito tem, onde acaba sendo admitido, né, a mentira sem que configure crime. Agora, todos os demais, uma vez mentido em juízo e comprovado, ele será processado pelo crime de perjúrio. Certo. Isso chama-se perjúrio, então. Exatamente. Ok. Irmão Samuel, no hebraico, o que é mentira? Defina mentira para a gente no hebraico. O que o Antigo Testamento, irmão, fala sobre mentira? Como é que é isso? Você me pegou hoje meio de surpresa, né? Então não tive muito tempo de fazer uma pesquisa mais legal, mas vou trazer aqui as coisas que eu sei, né? O conceito é o mesmo, né? O sheker, né? Significa mentira, né? Tem também kazav, né?
mentira também, né? Mesma coisa. O hebraico tem muitas palavras para dizer a mesma coisa, né? Não tanto que nem em português, mas tem, né? E é você faltar com a verdade, né? Uma coisa até engraçada, né? Vocês sabiam que a Bíblia diz que Deus tem o nariz comprido? Sério mesmo? Sério. Só que é o seguinte, né? Eu não sei quando que foi inventado o Pinóquio, né? Mas essa expressão nariz comprido para mentiroso começou com o Pinóquio, né? Mas em hebraico a Bíblia diz, né, que Deus ele tem o nariz comprido, né? E as nossas traduções elas trazem que ele é tardio em irar-se, né? Mas literalmente, né, o que está escrito lá em hebraico é isso, é nariz comprido, né? Porque o pensamento hebraico sempre, né, aquela coisa que não é abstrata, né? Então eles sempre associam alguma coisa assim que do mundo real, né? Então a pessoa quando ela fica brava, né? Tem gente que o nariz fica vermelho, né? Então se o seu nariz for comprido, ele vai demorar mais tempo para ficar vermelho, né? Então na época do Antigo Testamento, né, uma pessoa de nariz comprido significava que ela era paciente, né? E a gente tem também nos 10 mandamentos, a gente tem, né, o falso testemunho, né? Não levantarás não levantarás falso testemunho contra o seu próximo, né? Lá a gente tem Edut Shaker, Ed Shaker, na verdade, né? Que seria testemunho de mentira. André, só um minutinho, irmão. André, deixa o seu fone desligado, o seu microfone. Isso. Tá dando eco, né? Então, o falso testemunho lá, né? É testemunho de mentira, né? Literalmente, né? Igual a gente viu no Salmo 23, né? Que guia-me a águas de descanso, né? Isso aí é águas tranquilas, né? Então, o testemunho de mentira, né? Seria falso testemunho, né? O hebraico ele usa muito essa questão de ele coloca um substantivo, né? Onde geralmente a gente põe adjetivo, né? Ele usa substantivo como se fosse adjetivo, né? Uhum. E também os falsos profetas, né? Em hebraico também literalmente profeta de mentira, né? Profeta de mentira, o falso profeta. Bom, então é isso aí que eu tenho assim de curiosidade assim para trazer do hebraico, né? Apóstolo Eliazar, e aí, ovelha mente para pastor? Para apóstolo? Não. Solta seu microfone. E aí, ovelha mente para apóstolo ou não? Eu acredito que mente, viu? Mente. Porque, na verdade, queridos, quando a gente olha a palavra mentira, né? Na teoria, nas ramificações que a gente, do dia a dia, a gente fica muito confuso. Mas quando a gente olha a palavra mentira aos olhos de Cristo, no dia a dia, começa a ficar um pouco mais claro a gente. Porque todas as vezes que Jesus Cristo dirigia alguém com mentiras, com maléficos, vamos falar assim, ele sempre não olhava como uma criança que às vezes mentia por causa da mãe apanhar, ou mentia porque alguém estava doente e não queria prejudicar, né? Ele olhava como as pessoas que tinham sentimento mais amargo, mais faccioso, o falso profeta, aquela pessoa que tinha, numa palavra mais assim, resumida, possuída por um certo sentimento que não vinha de Deus.
Então, quando a gente usa essa palavra, aos poucos que eu vejo, né? Todas as vezes que eu olho a palavra mentira, mas dentro do contexto bíblico, que realmente trouxe uma grande consequência para a humanidade, ou para as pessoas, ou para a igreja, ou para o reino de Deus, foi mais as pessoas mais possuídas por uma linhagem satânica, vamos falar assim, né? Com os olhos de prejudicar o reino de Deus. Mas eu compreendo que realmente existem algumas pessoas que exageram, né? Mas mesmo assim não deixa de ter aquele sentimento atrás de malicioso. É aí onde entra o espírito enganador, creio eu, na pessoa. Agora para o irmão Sodré, fecha o seu microfone, apóstolo Eleazar. Irmão Sodré Neto, abre seu microfone, por favor. Irmão Sodré, pelo conhecimento que o irmão tem do Novo Testamento, então, como é que é essa questão da mentira e a verdade na Bíblia? Que análise que o irmão poderia fazer de como o Novo Testamento trabalha com mentira e verdade? Tá me escutando bem? Meu áudio Tá bom. Tá. Então, a análise que eu faço depois de pensar sobre esse assunto um pouco é que Jesus é verdade. E tudo que você vai falar ou não falar, se você está fora do Espírito Santo ou dentro do Espírito Santo, que é a repetição de Cristo, a manifestação de Cristo na nossa vida, isso é mentira. E não exatamente o que se classifica por aí como mentira e verdade. Porque a verdade é uma pessoa, ela não é um conceito dialético, racional, lógico. A verdade é Cristo. Verdade. Ele disse isso para a gente. Então, se você, às vezes, até não falar para uma criança uma coisa que ela não deve saber, só morreu, você fala eu acho que você deve, certas situações, você tem que andar no espírito, sentir o que Deus faça. Isso é andar na verdade. Por mais essa verdade pita para você. Tenho muitas coisas a vos dizer, mas vocês não podem suportar. Então, quer dizer, Jesus ele deixou um monte de coisa porque a gente estamos com dificuldade aí, né? Mas deu para entender que ele está dizendo, né, que a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa na Bíblia, né? Que é Jesus Cristo, certo? Então, tá aí, né? O irmão Sodré caiu, já está voltando aqui. Então, o irmão Sodré estava dizendo que a verdade não é uma pessoa, não é um conceito, é uma pessoa, né? Isso mesmo. A irmã, agora o Sodré fecha o microfone, por favor. Vamos fazer uma pergunta para a jovem Keila, né? A irmã Keila, ela é ministra de louvor, tem uma voz muito bonita. Vocês, no YouTube, digitem Keila Bispo Cover, né? Que vocês vão ver, né? Que voz bonita que ela tem. Irmã Keila, na vida cristã, então você imagina, né? Será que a gente pode contar uma mentirinha, mesmo que for para ajudar alguém? O que a irmã acha? Então, assim, claro que nós cristãos, de certa forma, a gente meio que é abominação, né? A mentira. Mas assim, para a psicologia tem um transtorno muito pouco conhecido, chamado de mitomania, né? Que é a compulsão por mentir. Então, assim, tem pessoas que vamos dizer assim, é comum, né? É normal mentir, a depender do contexto. Tem pessoas que, para se gabar de alguma forma, inventam uma mentira, né? Tipo, eu consegui alcançar esse objetivo, que
a maioria das pessoas sabe que é uma mentira, todo mundo ri, né, brinca ali. E assim, tem pessoas que mentem, né, para se gabar em uma determinada situação, mas a mitomania, que é a compulsão por mentir, já vai ser independente da circunstância, independente da situação. A pessoa sabe que está mentindo, mas ainda assim ela não vai conseguir sair da mentira. Ela sempre vai estar presa ali, né? E o momento da pessoa, tipo, procurar ajuda, tratamento, vai ser justamente quando essa mentira começar a provocar muitos prejuízos, né? Durante o percurso, né, da sua vida. Uma coisa interessante... Pode falar. Uma coisa interessante que acho que foi o pastor Sodré, não lembro quem foi que falou agora, que comentou sobre crianças, né? E é interessante que a criança, de certa forma, ela é ensinada a mentir desde pequena, né? Muitas vezes a gente vai na casa da avó, por exemplo, chega na casa da avó e a mãe diz assim, e aí, tá gostando de ficar aqui na casa da vovó? Ela, não, porque para ela tá chato ali, né? Ela não quer, tá ali. Aí a mãe depois chama ela no cantinho e diz, oh, não fala isso. Você tem que dizer que é bom, porque a vovó é legal. Então, de certa forma, tá induzindo, né, a criança a tá mentindo. E eu queria, não sei se eu posso procurar saber a opinião, né, dos irmãos em relação a isso. O que é que vocês acham? Bom, o pastor Ezequiel Gomes chegou aqui agora, né? Tudo bem, pastor? Tudo bom. Realmente, o meu computador deu pau aqui, tive que voltar no celular. Sem problema, tá ótimo. Então, deixa eu perguntar para o irmão o seguinte, né? A verdade, ela é a ausência da mentira, a mentira é a ausência da verdade. Como é que a Bíblia trata esses dois temas, na sua opinião? Olha, é muito complicado, eu acho que assim, a gente definir tanto o que é verdade quanto o que é mentira. Existem vários níveis de discussão, né? Por exemplo, aquilo que está contra a palavra de Deus é mentira, a palavra de Deus é a verdade. Então, por exemplo, tudo o que nega, contradiz, vai contra a palavra de Deus, é mentira. Todavia, é importante lembrar também que a palavra de Deus ela é meio paradoxal, né? Por exemplo, a Bíblia diz assim, não há um justo sequer. E aí a Bíblia diz, ó, justos, louvem ao Senhor. O cachorro está dizendo amém aqui. Então, você vê que a Bíblia ela tem uma narrativa complexa. Tem uma hora que não tem justo nenhum, tem outra hora que existem justos e eles devem louvar ao Senhor. Então, a verdade bíblica ela é complicada, ela é paradoxal, e aí você vai precisar entender que existem dois níveis de justiça. Na justiça perfeita, ninguém é justo. Agora, na justiça relativa, nós devemos ser justos em contraposição a pessoas injustas, né? Então, mas isto posto, o que é contra a palavra de Deus é mentira. Não querendo dizer que a palavra de Deus é simples. Uma outra coisa é, o que é contra a realidade é mentira. Então, sei lá, a realidade é que o oxigênio é formado de uma molécula de hidrogênio e duas de sei lá o quê. Aí, isso é verdade. O que for contra isso é mentira. E isso também é uma outra questão, né? Aí, a discussão sobre a realidade, ela é super complicada. Porque, por exemplo, a realidade é que Deus criou o mundo em 6 dias ou isso é uma metáfora? Não sei. A gente pode ter a nossa convicção de fé, que é literal, que é assim, que é assado. Outras pessoas vão interpretar de outra forma. Aí, o que é verdade ou mentira nas interpretações é uma discussão infinita e que nunca chega ao fim. E, para terminar, o que a Keila colocou das crianças mentirosas que são ensinadas a mentir, tem um estudo muito legal que fala que a criança já com 6 meses de idade ela já mente, né? Que a mãe já é capaz de saber se é um choro de verdade ou se é um choro de manha para enganar e chamar a atenção da mãe. Aí não sei se aquele é mãe ou não, vai poder comprovar se as crianças desde os 6 meses de idade já são as baitas de umas mentirosinhas, né?
Pois é, você viu que interessante? Agora, pergunta para o doutor Roberto. Muito bem. Daqui a pouco eu vou ler algumas coisas da Bíblia para vocês aqui. Doutor Roberto, no direito, omitir é a mesma coisa que mentir? Bom, todo advogado tem uma questão, ainda mais se for cristão, tem uma questão ética difícil. Se atuar na área criminal, então, onde, via de regra, o advogado só defende, tá? Ele pode ser assistente de acusação, mas normalmente ele só defende. E aí, você muitas vezes se vê com o histórico do seu cliente, onde profissionalmente você não pode dizer, juiz, condene porque ele está todo errado. Tá? Então, muitas vezes, a omissão acaba sendo uma grande ferramenta de trabalho. Eu não faço área criminal, né? Ela tem muitos problemas, né, dentre os quais esse, então é uma área na qual eu preferi não atuar, mas mesmo na área civil, né, a omissão de certos fatos pode conduzir à vitória ou à derrota num processo, se a verdade vier a aparecer não daquilo que foi dito de forma incorreta, mas sim daquilo que não foi dito. Então, para um dos locais onde mais se mente é perante um juiz, sem dúvida, tá? Porque ambas as partes, até quem tem razão, tem certas formas de forçar a razão via mentiras, né? E quando você não tem todos os argumentos, você é obrigado a omitir certas coisas e torcer para que ninguém pergunte a respeito. Então, a omissão acaba sendo uma forma, vamos dizer, uma ferramenta importante no direito, porque você precisa fazer com que o juiz fixe a sua convicção, com base na prova dos fatos e na lei, e com isso, vamos dizer assim, ele não estar ciente de certas coisas, não ter se atentado para elas, pode fazer a diferença dentro de um processo. Então, a omissão acaba sendo pode figurar, sim, como mentira, porque é possível uma sentença de procedência, por exemplo, numa situação onde, se o juiz tivesse um detalhe, talvez ele não tivesse decidido daquela forma. E isso pode ter nascido de uma omissão. Uau! E deve ser difícil para um advogado cristão que trabalha, por exemplo, numa área criminal, onde ele tem que defender um bandido, por exemplo. Não é? Eu fico imaginando, né, que o advogado, não vamos falar do advogado cristão, né, mas vamos falar do advogado no geral. Pode acontecer do advogado saber que o cliente dele está mentindo e ele se valer da desculpa, da escusa, da seguinte escusa: bom, eu vou falar o que o meu réu ou o meu cliente está falando. Eu não estou mentindo, estou falando o que ele disse, porque eu estou defendendo o direito dele. E aí, como é que fica um advogado cristão numa situação assim? A primeira boa ideia é você não fazer uma entrevista muito profunda, né? Se você não quer saber a verdade toda, porque depois você vai ter que trabalhar com ela a partir da verdade que você já conhece. Então, não perguntar muita coisa, mas eu sempre digo aos clientes, né? Se você vai ao médico sentindo uma dor no pé e diz que está com um problema na orelha, ele não vai te ajudar como deveria, né? Então, da mesma forma, o advogado precisa estar ciente de todos os fatos. Mas, muitas vezes, eticamente, é complicado. Eu já tive alguns processos que eu peguei e depois desisti dele, porque a única forma, né, vamos imaginar aqui um processo da área civil, onde o seu cliente está sendo despejado porque não pagou o aluguel, e ele simplesmente não pagou, não existe uma justificativa, não existe nada que você possa dizer no sentido de, olha, ele não pagou mais, não tenho mais. Então, o que você pode fazer numa situação dessa? Em termos de defender, é praticamente dizer para o cliente, olha, eu vou exercer uma defesa formal, né, mas, no final das contas, haverá uma condenação. É o que resta ao advogado, ser verdadeiro em antecipar o final do processo. Professor Samuel, vou fazer uma pergunta bíblica para tu agora, hein? Então, olha só que interessante. A Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo, né? João 8,44.
Agora, quando Deus fala assim para Adão e Eva, né? No dia que você comer dessa fruta, você vai morrer. E Adão viveu 930 anos. Então Deus mentiu? Posso responder? Pode. É isso, pergunta é essa. Uma vez eu vi até um ateu falando sobre isso, né? Uhum. E o ateu, ele estava defendendo que Deus tinha mentido, né, para Adão e Eva, né? Inclusive, ele era ex-evangélico, né? Ele é ex-evangélico, esse cara. E ele estava defendendo que Deus tinha mentido para Adão e Eva, né? E o diabo tinha falado a verdade, né? Porque Adão comeu, né? Os dois comeram, né? E eles não morreram. Igual você falou aí, Adão viveu 900 e poucos anos, né? E Deus falou no dia, né? No dia, né? Isso está no hebraico, está no hebraico mesmo, no dia, naquele dia, né? Que você comer, você vai morrer, né? Mas aí, essa é uma questão que a Bíblia, ela tem uma linguagem própria dentro dela, né? Que isso tem a ver com o hebraico, mas você não precisa saber hebraico para perceber isso, porque eu já percebi isso muito antes, que eu nem sonhava, né? Em aprender hebraico, né, eu já tinha percebido isso, que a Bíblia, ela possui uma linguagem própria, então você precisa entender a linguagem bíblica, né? Por exemplo, conhecer na Bíblia, né, é fazer sexo, né? E eu percebi isso antes de saber hebraico. Aí quando eu aprendi hebraico, se você for lá no dicionário, né, você vai ver que o mesmo verbo que é conhecer é também o verbo ter relações sexuais, né? E a gente percebe isso em relação à morte também, né? Então, a morte na Bíblia, né, ela é a separação entre Deus e o homem, né? Ou de qualquer outra coisa, né? Mas ali Deus estava falando da separação de Deus e o homem, né? Então, quando Deus diz, né, no dia que você comer, você vai morrer, né? É porque nesse dia, né, no dia que eles comeram, eles ficaram separados de Deus, né? Por isso que Jesus vem para reconciliar o homem com Deus, né? Para unir os dois, né? Então aí não é uma mentira, é uma questão da pessoa entender a linguagem bíblica, né? Uhum. Pastor Eleazar, apóstolo Eleazar, a gente sabe que o senhor é um ótimo conselheiro bíblico. Aliás, é um dos pastores, eu falo pastor porque eu estou acostumado, né, mas é apóstolo, mas ele é um pastor também, porque ele pastoreia ovelhas, né? E ele é um baita de um discipulador, falo de conhecimento de causa, né? Agora, no casamento, é normal marido mentir para a mulher? Por exemplo, quando o casamento não vai bem, né? Na esfera de matrimônio, né? Que o irmão acha que precisa ser feito para ajudar casais, por exemplo, que têm problemas com a mentira? Por exemplo, às vezes, né, o homem mente para a mulher porque ele está escondendo alguma coisa, né? Como é que um apóstolo experiente como irmão pode ajudar um casal onde alguém ali, ou os dois, ou ambos, né, estão envolvidos com a mentira? É um assunto bastante delicado, irmãos, porque, assim, quando envolve casamento ou quatro paredes, né, a melhor forma de você viver no casamento é não mentir. Essa, antes de qualquer coisa, né? A mentira ela nunca vai compensar. Se a pessoa tiver duas saídas, por mais que a verdade ela venha doer, ela é libertadora, ela é acolhedora e ela transforma as trevas em luz. Essa é a realidade. Mas se por acaso a pessoa ela mentiu, ela caiu numa tentação, vou pôr aqui num assunto mais grave que se encontra hoje nos dias atuais, para um adultério, né? Tanto o homem quanto a mulher que acabou caindo em adultério, né? É uma das partes mais difíceis dela chegar e confessar para o seu cônjuge, né?
ela não sabe o que faz. A primeira mentira que ela conta é para ela própria, em achar que está tudo bem, que ninguém viu, que ninguém vai ver. Só que como que ela vai viver com a sua verdade dentro dela, né? Com a sua própria consciência, né? Eu tenho sempre uma mensagem do nosso querido irmão Martinho Lutero, que ele fala o seguinte: como é que eu vou lutar contra a minha consciência? Como é que eu vou mentir para mim mesmo, né? Então, a pessoa, muitas vezes, dentro do casamento, ele mente para todo mundo, mas ele não consegue mentir, ele não consegue ter paz. Porque todas as vezes que ele vai passar por uma situação, ele vai ter que contar uma outra situação para cobrir aquela. E chega uma hora que ele vai ter que escrever, né? Quando que ele mentiu anteriormente para não ser pego agora. Então, assim, é uma que vai complicando a outra. É uma que vai afundando a outra. E chega uma hora que não tem saída. Então, assim, dentro do casamento, a melhor forma, primeiro, é falar a verdade. Segunda, mentiu. Tem que procurar corrigir o erro. Se não procurar corrigir o erro, existem erros, irmãos, que precisam ser corrigidos. Não adianta levar... não adianta, porque chega uma hora que essa vem à tona. Não tem jeito. Não tem como. Porque o mesmo inimigo que faz a gente mentir, ele vai criar situações para vir à tona. Essa é a mais pura verdade. Para Keila Bispo agora, né? Eu vou contar uma historinha para vocês aqui, e aí eu vou fazer uma pergunta, já que ela é estudante de psicologia, quero ver a opinião dela sobre isso, né? Vou fazer uma pergunta para ela, vamos ver. Um sujeito estava... É uma piada, tá? Eu espero que vocês deem risada, porque eu sou péssimo para contar piada, mas ela tem tudo a ver com o assunto, tá? O sujeito, ele foi contratado para usar o machado para derrubar a árvore. Aí deram uma árvore de 2 metros de diâmetro para ele cortar, ele em 3 minutos derrubou. Falei assim, mas que... Poxa vida, hein? Rápido, senhor, hein? Então pega aquela de 4 metros ali, vamos ver. Ele... Em 6 minutos ele derrubou a árvore, com 6 metros de diâmetro. Aí eu... Não é possível um negócio desse. Gente, não tem cabimento. Pega outra lá. Aquela de 10 metros de diâmetro. Ele... 15 minutos ele derrubou. Olha, o senhor está de parabéns, o senhor vai ter o melhor salário de todo mundo assim. Mas me fala uma coisa, onde é que o senhor treinou cortar a árvore assim? Né? Aí ele falou assim, no deserto do Saara. Não, como assim no deserto do Saara? Não tem árvore lá. Ele falou, agora. Todo mentiroso é orgulhoso? Irmã Keila Bispo. Eu acredito que nem todos. Então fala para mim. Bom, é interessante a gente entender que todo mentiroso ele tem consciência, né, da mentira. Mas exceto, ele crê na mentira dele? Aquela pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ela mente e vai chegar, ela sabe que é mentira, mas vai chegar um determinado momento que ela mesma vai acreditar na própria mentira dela. Entendeu? Então, todo mundo tem consciência, né? Exceto esses que possuem, que têm esse transtorno. Então, vai chegar um momento que eles mesmos vão acreditar na própria mentira. Então, é possível, sim, dentro desse quadro. Se gabar, né? Vamos dizer assim. Pastor Ezequiel, tem um texto na Bíblia que eu tenho dificuldade de entender. Pastor Ezequiel Gomes. Está ouvindo a gente, pastor? Pastor Ezequiel Gomes, ele travou de verdade. Mas ele já está entrando novamente aí. Vamos lá, vamos aguardar. Mas tem um versículo, pastor Ezequiel Gomes, está de volta aí, né? Então é o seguinte, tem um versículo na Bíblia, pastor Ezequiel Gomes, que eu tenho muita dificuldade de entender, que é o de Romanos capítulo 13.
Aliás, Romanos, será que eu estou certo? Não, Romanos capítulo 3. Esse texto aqui, eu vou, sinceramente, né? É o texto que fala assim, olha, o versículo 3 fala assim, então, se alguns foram infiéis, a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo algum. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós somos tudo mentiroso, pastor? Pastor? A internet está ruim, né? Oi, pastor. O seu microfone tá desligado. Oi, Oi? Alô, alô, tá me ouvindo agora? Sim. Alô, alô, alô. Oi? Pronto, foi? Foi. Então, Fernando, esse texto que você está evocando aí é o mesmo dilema do que eu estava falando antes. Tu dizendo que todo homem é mentiroso, mas você também tem o texto dizendo que todo aquele que ama e pratica mentira foi jogado no lago de fogo. Então, assim, se você juntar um texto com o outro de uma maneira, com uma lógica simplista, todo homem é mentiroso, todo homem vai para o inferno, ninguém vai ser salvo, acabou a conversa. Entende? Mas, naturalmente, não é isso o que a Bíblia intenta ensinando da universalidade do pecado e do mal que todo mundo é e tem. Então, por exemplo, nenhum de nós tem uma honestidade perfeita, mesmo que a gente não seja uma pessoa enganadora, que fica passando a perna e mentindo deliberadamente. Por exemplo, você evocou muito a discussão jurídica aí com o advogado Roberto. Veja, às vezes tem um pouco dessa ideia que o advogado é mentiroso, mas é complicado, porque já tentou contar uma história para um juiz, você nem lembra direito como que acontece tudo. Claro, tem algumas coisas que tem prova, né, que tem evidências e tal, mas na hora de você narrar uma história, você não conta a história inteira, porque nem cabe no mundo a narrativa inteira da história toda, né? Imagine que para você contar a história do que é a história do todo o entorno ao redor, quem você é, quem a outra pessoa é, não tem como, não cabe. Então, todas as histórias que a gente conta, elas são parciais, elas são imperfeitas, elas não contêm toda a verdade, e não tem o que fazer, não tem como ser o contrário disso. Então, nesse sentido, todos nós omitimos, todos nós enganamos, ou todos nós não contamos toda a verdade, ou todos nós falhamos nas nossas próprias lembranças. Às vezes você pega aí, conversando com pessoas que você conhece há muito tempo, a pessoa, você lembra como é que foi aquele dia? Um conta uma história, outro conta outra, e os dois acham que está falando a verdade, e não pode ser as duas coisas verdade. Porque isso é uma coisa humana. Então, nesse sentido, o Fernando... Tá sem som. Caiu. Bom, vocês estão ouvindo a gente? Tá tudo bem, né? Então, daqui a pouco ele retorna. Infelizmente, a internet, hoje aqui no Brasil, eu até estava lendo alguma coisa assim, de vez em quando ela está dando uns piques, uns problemas assim, estranhos, né? Mas tudo bem. Agora eu quero ler uma coisa para vocês aqui. Deixa eu compartilhar com vocês o seguinte aqui, ó. Para você, inclusive, que está nos assistindo,
Vou ler para vocês isso aqui, olha. Por que não devemos mentir? Deus não pode mentir. E é impossível que Deus minta, diz a Bíblia. Hebreus 6, versículo 18. O caráter de Deus não coaduna com a mentira. A Bíblia o descreve como o Deus da verdade, o Deus verdadeiro. Em sua oração sacerdotal, Jesus chama o Pai de único Deus verdadeiro. Sobre si mesmo, Jesus afirma: eu sou a verdade. E sobre o Espírito Santo, Jesus declara-o como o Espírito da verdade. Lemos também que Deus não é homem para que... Números 23, 19. Mas ao diabo, Jesus chamou de o pai da mentira. Em nosso jeitinho brasileiro de ser cristão, nosso calendário marca 1º de abril várias vezes no ano, né? Muitos mentem agindo como o perverso, o homem mau, que anda com a perversidade na boca, piscando os olhos, fazendo sinais com os pés e acenando com os dedos. Dentre as 6 práticas que Deus odeia, estão a língua mentirosa e a testemunha falsa que profere mentiras. Então o salmista pergunta: até quando buscareis a mentira? E afirma que estará diante de Deus aquele que não entrega sua vida à mentira. A mentira é uma negação do próprio Espírito, do próprio Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso, quanto aos mentirosos, a sua parte está no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas habitará no santo monte de Deus, aquele que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração. De todas as verdades que nossos lábios poderiam contar, a mais nobre para o povo cristão é: Jesus, a verdade de Deus, morreu por nós para nos salvar. Portanto, jamais deveríamos mentir, com modelos sofisticados ou não, mesmo com a desculpa de que ela ajudaria alguém. Muito melhor será falar a verdade, mesmo com eufemismos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, nisto pensai. Fazer da verdade uma prática implica em andarmos na verdade como filhos da luz e imitadores de Deus. Amém? Vocês concordam com isso? Irmão Roberto, o que o irmão achou do texto? Bom, ao ser 100% baseada na Bíblia, a gente fica muito pensativo, mas eu creio que alguns textos que eu estava lendo hoje, né, antes da live, diziam, atira a primeira pedra quem nunca contou uma mentira na vida. Creio que o ser humano, não, ainda mais a natureza pecaminosa que temos, isso não é possível. Mas, assim, para mim, um dos dilemas difíceis em relação a esse tema é que, está lendo a parte final do seu texto, né? A mentira pode ser benéfica, dependendo do contexto, ainda que de forma imediata? Sim. Eu havia cogitado uma hipótese de você estar visitando uma pessoa num hospital, porque ela está internada ali com depressão. Você recebe um telefonema dizendo que o filho dessa pessoa morreu e no momento seguinte ela pergunta como o filho dela está. Eu posso mentir, dizer que ele está bem. Então, eu creio que existem situações assim onde é muito difícil ainda mais se você é pego de surpresa, né? É muito difícil de saber na hora. E a mentira parece ser o caminho mais simples, mais fácil, mais rápido e mais digamos, conveniente para o momento. Então, é difícil, mas sabemos que e também
pode dizer, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, então, né, a mentira, eu estou reforçando a Bíblia dizendo que ela tem razão. É verdade, eu estou mentindo, então a Bíblia tem razão. O raciocínio não pode ser esse, sem dúvida. Mas é difícil ter o discernimento. Existem situações onde, assim, eu acho que você pode ter verdades inconvenientes, para ser ditas ali naquele momento. Existe até um filme com esse nome, né? Verdades Inconvenientes. Então, seria melhor mentir? Eu confesso que, certas vezes, o jeito é pedir perdão depois, né, diante você tem que dar uma resposta rápida diante de uma situação onde você não esperava, e aí, o que dizer? Difícil. Eu fico imaginando, por exemplo, você está numa guerra, certo? Ou então você é um policial, você está trocando tiro com bandidos, né? E aí toca o seu telefone, é um número restrito, né? Perguntando, onde é que vocês estão? Se for bandidos que querem saber onde os policiais estão escondidos, você vai ter que falar a verdade? Você vai omitir? Entendeu? Quando você está jogando truco, como é que faz? Né? Você vai jogar truco. O camarada fala, truco. Faz parte do jogo o blefe. Isso é uma mentira, né? Então eu fico às vezes pensando o que é a mentira, né? Só uma coisa, parece que assim, tem muita, por exemplo, do jogo, né? Quando você blefa, seja o truco, seja qualquer outro jogo onde isso é lícito, digamos assim, você tem um contexto, tá? Onde você já sabe que aquilo pode acontecer. Agora, na vida, em geral, as pessoas mentem, né? Mas a gente, em tese, não espera que seja como num jogo ali, onde faz parte da regra, né? Mas... Então tá bom. E aí, irmão Sodré? Tá tudo certo por aí? Não tá. Né? Não tá. A internet dele, é engraçado, né, que a internet do pastor Ezequiel é excelente, né? E tá ruim, né? Hoje eu também tive algumas instabilidades aqui, né? Complicado. Mas eu não... Vamos lá. Samuel Monteiro, professor de hebraico, né? Comentarista, sim. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a mentira na Bíblia, né? Então, imagina só, por exemplo, aquele texto que Deus manda um espírito de mentira acho que é para Saul, né? E aí, Deus não mente, mas manda um espírito para enganar outro? Que negócio é esse? Sabe que já me perguntaram isso em lives, né? Às vezes eu abro live assim para o pessoal perguntar qualquer coisa, né? E eu respondi que eu não sabia responder. Né? Inclusive, né? Vou até deixar uma outra questão, hein? Não sei se, né? Bem, o pastor Ezequiel saiu, né? Caiu a internet dele, né? Mas o Sodré me perguntou antes da live, né? E não deu tempo de falar com ele, mas eu também não saberia responder, mas é legal para a gente pensar, né? Não sei se você, né, pastor Fernando ou apóstolo Eliazar aí vão saber responder, né? Mas foi bem legal essa questão que o Sodré levantou aí, né? Então, e aí, como é que faz, irmão Sodré? Deus envia... Deixa eu concluir sim. Deixa eu concluir o que o Sodré perguntou, né? Tá. Você já havia perguntado. Sim. O Sodré... Não, então ele levantou essa questão, né? Bastante interessante, né? Que quando Samuel foi ungir Davi, né? Ele ficou com medo de Saul ficar sabendo e matar ele, né? Se eu for lá, né? Para ungir Davi, o Saul vai me matar, né? Aí Deus falou para ele, mas diz que você vai fazer ofertas pacíficas, né? E aí? Né?
Eu também, eu não sei responder essa. Do mesmo jeito que eu não sei responder a questão do espírito de mentira. Eu muito menos. Vamos lá, e aí, irmão Sodré, como é que fica isso? Não, só sei perguntar também. E agora, hein? Não, vocês não vão deixar a bomba em cima de mim, não, porque eu tenho minhas convicções, não sei se são as mesmas que vocês, né? Não, é aquele negócio que eu acho que eu comecei a falar e caiu, é que a verdade é Deus, é Jesus, né? Eu sou a verdade. Então, se ela não é um conceito, ela está relativizada à boa vontade de Deus, ao amor, ao caráter de Deus, que é composto de amor, justiça, misericórdia, equilibradas, né? Então, se a verdade é uma pessoa, ela não é um conceito abstrato de a perfeita expressão da realidade, ou então a ausência de uma imprecisão de um relato, qualquer que seja o conceito, ele não, de verdade, ele não é a verdade, quer dizer, porque a verdade é Deus, ou seja, e dentro desse caráter de Deus, às vezes nós vamos agir igual o presidente Abraham Lincoln. Abraham Lincoln falou assim, eu faço uma coisa correta, me sinto bem. Eu faço uma coisa e me sinto mal, eu deixo de fazer. Essa é a minha religião. Ou seja, é andar no Espírito, né? Então, às vezes, o Espírito Santo vai te proibir de falar uma verdade para uma pessoa. Você vai ofender a pessoa. Né? Tem gente aí que, em nome da verdade, sai ofendendo os outros, sai... Não, tem que falar a verdade, sai ofendendo, sai odiando, sai expondo as pessoas. Jesus falou assim, quando você tiver algo contra seu irmão, fala entre ti e ele só. Ou seja, Jesus está preocupado com a intimidade nossa. E às vezes tem gente que, em nome da verdade, sai pecando contra Cristo e expondo a intimidade uns dos outros. Então, a gente vê que o conceito de verdade tem que estar atrelado ao amor e a Cristo e ao caráter de Deus. Ele não pode estar atrelado a um conceito gnóstico, um conceito racional, um conceito lógico, porque isso aí não é a verdade verdadeira, vamos dizer assim. Eu acho que Cristo é a verdade verdadeira e que todas as coisas se relativizam nele e não no que você acha certo ou errado, plena expressão da realidade ou média ou errada expressão da realidade. Eu penso que a nossa saída para esses dilemas éticos, que às vezes a gente encontra no texto da Bíblia, no dia a dia, né, como na profissão de advogado, de médico, ou de qualquer relacionamento, né? Igual às vezes uma pessoa está feia no dia e fala, e aí, estou bonito? Aí você vai ser verdadeiro com ela, só se você for uma pessoa muito cruel, né? Então a gente tem que entender que a verdade é Jesus, não pode ser outra coisa, porque se for outra coisa, a gente vai sair dando pernada onde não deve, sai às vezes falando uma verdade que nem devia falar, sai às vezes também... É lógico, né, gente, que quando você pode... porque existe na vida o preto no branco. É fácil você definir o que é branco e o que é preto. E tem assuntos que é mais polêmicos. Então, naqueles assuntos fáceis de você distinguir, né? 2 mais 2 é igual a 4, beleza. Agora, quando os assuntos começam a envolver muitas variáveis, aí você depende do Espírito Santo para te guiar, porque senão
você vai fazer esteira, você vai achar que está certo, é errado. E a sua razão vai te enganar. Você achando que está sendo verdadeiro, você está sendo um canalha às vezes, né? Sei lá. Tá sem som, pastor Fernando. Apóstolo Eleazar, nós aqui no Brasil somos conhecidos como portadores do jeitinho brasileiro, certo? Então, quando a gente às vezes se vale do jeitinho brasileiro para resolver questões e às vezes isso envolve mentir ou contar meias verdades. E aí, hein, como é que o cristão lida com essa situação? Deixa eu só, antes do irmão responder, deixa eu só falar das pessoas que estiveram aqui com a gente, né? O Sodré, né, que estava também nos comentários, o Odemir Santos, Marlene Rodrigues, Mensageiro TJ, MM, a Priscila Trindade, conheço, né? Samuel Monteiro, tá aqui com a gente, né? A Merzilda Brandt, tá? Tarcísio Lamarque, a Raízes Profundas, né? Eu gosto desses nicks assim, fáceis, né? Quem mais? Roberto de Amar. O Raízes Profundas comentou o seguinte: ó, o dia da mentira é para quem gosta de mentir, né? Interessante, né? Francisco Carlos Bastos Leitão, a Bíblia diz: não mintais uns para com os outros. Já o Imobiliária Alfa falou: a Trindade é a maior mentira teológica. Tá certo, vamos respeitar o cara, né? Wilson Norte Maladi. Wilson Norte, ela é meu aluno do curso de apologética, ele é lá da África, né? Ele fala paz e graça. Davi Freire, Kelson Souza esteve com a gente, Apóstolo Charles, Deus abençoe sua vida, também é o aluno. Milânia Viana, né? Samuel Monteiro de novo, quem mais? Luciano Cajazeiras, a sopa sobrenatural de Darwin, né? Atacado em grupo, também esteve com a gente, e o Alciomar Freitas. A mentira é o pecado mais comum, porém mais grave. Então, nesse jeitinho brasileiro, né? Uma vez só para o irmão eu dar um exemplo para o irmão, uma vez uma irmã contou um testemunho na igreja, né? Tá ruim aí o som? Vocês estão me ouvindo? Apóstolo Eleazar, está me ouvindo? E agora? Oi? Fala para ele desligar o microfone enquanto ele te escuta. Ele só liga a hora que ele for responder. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu vou desligar e vou entrar novamente, viu? Tá. Eu não estou ouvindo vocês. Não está ouvindo a gente? Tá bom. Não está ouvindo a gente, eu não vou perguntar mesmo, né? Então tá. Mas eu vou deixar essa pergunta para ele aqui, entendeu? Daqui a pouco ele entra de novo. Irmã Keila, eu queria que a irmã lesse para a gente texto de Provérbios, capítulo 6, versículo 17 em diante. Estou abrindo a Bíblia aqui, viu? Provérbios. Capítulo 6, versículo 17 em diante. Agora eu estou ouvindo. Já o irmão responde. Então, deixa que a Keila vai ler um versículo para nós. A gente já está caminhando para o final da live, né? Quero pedir desculpa aos nossos internautas, né, que assistiram o programa de hoje. A internet está ruim para todo mundo aqui no Brasil hoje. Eu acho que ela pegou Covid também. Né? Não é possível. Irmã Keila, o que diz o texto?
6:17, nos diz assim: olhos ativos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos pecaminosos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que respira mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente no teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Isso. Então, aí o contexto é falar das coisas que Deus odeia, né? O versículo 16 fala que 6 coisas Deus odeia e uma 7ª ele abomina. E a última que ele abomina, né, é a pessoa que semeia contendas. Mas dentro das coisas que Deus abomina está a mentira, né? Porque Deus é verdade, né? Então, a gente, né, no nosso relacionamento com Deus e com nossos irmãos, nós devemos procurar sempre falar a verdade. Eu tinha perguntado para o pastor Eleazar o apóstolo Eleazar, sobre a questão do jeitinho brasileiro, né? Aí eu vou dar um exemplo, tá? Uma irmã uma vez contou um testemunho na igreja. Ela queria se aposentar, né? Aí ela conta, ela falou assim: então, irmão, aí eu tinha veja, eu vou falar advogado, mas nem todo advogado é assim, tá? Porque da mesma forma que tem pastor sem vergonha, tem advogado sem vergonha, tem professor sem vergonha, tem ministra de louvor sem vergonha, sempre tem, né? Certo? Mas a irmã contou assim, aí o advogado meu, ele falou assim que ele ia dar um jeitinho de resolver a minha situação, porque eu não tinha ainda o tempo de trabalho ainda necessário para me aposentar, irmãos. Aí eu orei a Deus e o advogado conseguiu dar um jeitinho, arrumar testemunha que eu trabalhei, certo? E aí Deus me abençoou e eu consegui a aposentadoria. Como que a gente pode ver um negócio desse, né? O jeitinho brasileiro, às vezes, ajuda até a gente ter mais fé em Deus, até quando envolve mentira. Amado, eu acredito que não seria mais fé em Deus pela mentira, né? Eu gostaria de pedir para a irmã Keila, antes de eu responder essa pergunta para o pastor, que ela lesse em Tiago, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Eu vou trazer essa realidade que o pastor me perguntou a respeito do que o irmão Tiago, o apóstolo Tiago, guiado pelo Espírito Santo, nos traz na nossa realidade, para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Porque ela leu anteriormente em Provérbios, né? E todas aquelas relações que o Senhor abomina realmente são muitas pesadas e realmente Deus abomina. E eu creio que nenhum de nós também se agrada de nenhuma forma em ver aquela situação ou alguém praticar aquilo ali. Mas vamos ver. Já achou aí, irmã? Sim. E, Tiago 3, quanto? 3, o 13 e 14. Tem por título, né, o tema, as atitudes revelam a pessoa. 14 diz assim: mas se tendes amarga inveja, repetindo, mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Ok. O apóstolo Tiago, no versículo anterior, ele fala sobre a sabedoria do bom trato, a sabedoria do amor, a sabedoria da compreensão, né? Como o irmão Sodré estava falando anteriormente, que às vezes, né, o amor e a sabedoria, ela vai muito mais além do que a situação, ou mais importante do que, às vezes, nossas próprias respostas, vamos falar assim. No Brasil, nós estamos acostumados, no Brasil, acho que o ser humano ele é assim, né? Mas dizem que os brasileiros é um pouquinho mais, que ele é acostumado a tentar dar um jeitinho nas coisas para poder driblar a situação. O cristão, ele não deve fazer isso. Ele deve procurar a verdade, ele deve procurar a justiça, sim, ele deve procurar com amor, sim, e confiar e buscar no Senhor. Não é eu mentindo para a justiça
e eu conseguindo algo que, às vezes, aquela bênção, né, ou aquela conquista, ela veio como uma resposta e bênção de Deus. Às vezes, por precipitação, aquela bênção já poderia ser minha. Talvez, se o advogado falasse a verdade, Deus já iria me abençoar. Só que nós temos uma forma de querer driblar a situação para conquistar alguma coisa. E não há necessidade. A Bíblia nos fala aqui que, quando nós temos essa sabedoria do Senhor, a gente não precisa criar esse sentimento, é um sentimento faccioso de querer ganhar, que o nosso time, que eu ganhe, que eu conquiste algo a todo custo. E muitas vezes, né, os cristãos, eles esquecem que a sua provisão, a sua bênção, a sua resposta, primeiramente, vem do Senhor. Eu não creio, amados, que a bênção de Deus, ela vem através de uma mentira. Existem situações que, às vezes, nós omitimos a verdade para evitar um problema maior, mas isso não significa que a verdade não venha a ser contada. Mas, sempre que eu puder falar a verdade, a melhor coisa é expressar em primeiro lugar. Sempre a verdade, com sabedoria, com amor e com alegria, é a melhor forma de conquistar as coisas. Vejo isso constantemente na vida de Jesus, né? Jesus Cristo, ele sempre andava com a verdade. Às vezes doía, às vezes machucava, às vezes fazia a gente esperar, mas às vezes vale a pena. Muito bem. Estou mostrando aqui para você o YouTube da nossa irmã Keila Bispo. Agora estou falando certo o nome dela. Acho que eu falei errado no começo, né? Mas tá aí, não estou me redimindo aqui. A irmã Keila Bispo, você, por favor, adiciona a irmã nos seus contatos aí. Se inscreva no canal dela, certo? Ela já tem 2.240 inscritos. Tá certo? Então, a gente tem que orar pelo ministério dela. Eu não posso colocar ela cantando aqui, porque o YouTube, por eu ser um site monetizado agora, o YouTube vai ver que ela está cantando uma música de alguém e pode me puxar a orelha por direitos autorais. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas você, por favor, procure lá Keila Bispo, né, oficial, e você adiciona, então, se inscreva no canal da irmã. Ela tem uma voz muito bonita, louva a Deus, com uma voz muito bela, certo? E eu vou divulgar o trabalho dela ainda nos nossos programas que temos. Antes de terminar, eu vou rodar para você o nosso videozinho do programa de amanhã, tá certo? Que nós vamos ter programa de amanhã. Se você, inclusive, não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, tá? Então, eu vou rodar aqui o videozinho do programa Manhã com Jesus, tá bom? Estou de volta aqui. Amanhã nós vamos ter um tema sobre a obra do Espírito Santo na vida do cristão, tá? Então a gente vai tá convidando você a participar amanhã a partir das 10 da manhã, certo? Vai ser o tema do nosso bate-papo amanhã. A semana que vem nós vamos ter temas bastante interessantes. A gente está trazendo pessoas para comentar o livro de Apocalipse. Nós vamos trazer cientistas para falar sobre a questão da vida, qual a sua origem, se é por evolução ou por criação. Então, como graças a Deus eu conheço muita gente, né? E muita gente há muito tempo já me cobrava esse programa de entrevista. Você precisa parar de ficar só falando de seita. Eu falei, então tá bom, vou ouvir vocês, né? E aí eu aceitei, entenderam, né? Seita com aceitei. Essa piada foi horrorosa, né? Mas, enfim,
Olha, eu queria agradecer a presença de vocês, certo? Entrou agora aqui alguém de Tubarão Azul, graça e paz, like dado, né? Reginaldo Alexandre também esteve aqui com a gente, o Milton Oliveira também esteve com a gente, né? No finalzinho da live aqui. E eu acho que, como conclusão, a gente pode dizer algumas frases que foram ditas aqui, né? O irmão Sodré falou que a verdade não é um conceito, é uma pessoa. E isso é fantástico, né? Deus é a verdade absoluta. E eu posso dizer para você a frase do Ed Renekiewicz, né? Ele diz assim que a verdade sem amor não vale nada. Então você pode ter as suas verdades, pode entender que aquilo que é verdade, mas se você expressa a verdade sem amor, né, não tem cabimento um negócio desse, tá? Então, a verdade, ela deve ser o reflexo do caráter de Deus. E a Bíblia fala duas grandes verdades sobre Deus. Em grego, né, não sei como é que em hebraico se fala, mas em grego, ho theos estin he aletheia, Deus é a verdade, e ho theos estin he agape, Deus é amor. Certo? E é interessante que as duas palavras, amor e verdade, são palavras femininas no grego, né? Então, se associa palavras femininas com as duas grandes qualidades divinas, né? No seu relacionamento com o homem, verdade e amor. As duas têm que andar de mãos dadas. Não existe verdade sem amor. Eu queria que cada um agora fizesse as suas considerações finais em 1 minuto, certo? E pode falar o que quiser, tá bom? Irmão Roberto, doutor Roberto, suas considerações finais, por favor. Só que quem faz, para não ficar mentira, né? Doutor é quem faz doutorado, né? Por enquanto, eu sou um mero bacharel. Queria agradecer muito o convite. Um tema muito relevante, muito interessante, né? E o que mais me chamou a atenção foi essa frase do apóstolo Eliezer, né? De que a gente sempre pensa, na verdade, como sendo conceito, né? E por mais que saibamos que muitas vezes a gente vem a repetir, né? Jesus é a verdade, ele é a verdade, mas eu continuo pensando nela como um conceito. Mas interessante, parece que as coisas mais belas que existem na vida é quando você descobre coisas muito simples, que você até já sabia, mas não havia concluído ainda, né? Então, isso é fantástico. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Nossa, fantástico ouvir isso. Então, peço que Deus esteja nos abençoando a todos e nos fazendo crescer, né? Abençoando o pastor Fernando por essa iniciativa de manter esse canal e abençoar tanta gente, tá? Nesse ministério que Deus deu a ele. É isso. Seu microfone, pastor. Sem som, pastor, sem som. Irmão Samuel Monteiro, suas considerações finais, por favor. Pastor, obrigado novamente, pastor, por ter me convidado aí, né? Eu mais aprendi hoje do que ensinei, né? E acho que eu nunca, né, parei para pensar tanto assim na questão da mentira, assim, que nem hoje, né? A coisa é bastante complexa, né? Igual um rapaz falou aí que a Trindade é a maior mentira, né? Mas como o pastor Ezequiel Gomes falou, né? Não é tão simples assim você definir o que é verdade e o que é mentira quando você chega em questões de interpretação, né? Para uma pessoa, né, os 7 dias da criação são literais, para outra não é literal, né? Quem está com a verdade, né? Então, aprendi muito hoje, né? E vou me inscrever lá no canal do YouTube da Keila lá. Achei bem legal o canalzinho, né? O layout ali ficou muito bonito, né? Bem legal. Eu não sabia que ela tinha canal, né? Legal. Então tá. Isso. Apóstolo Eleazar, suas considerações finais, ele que é da igreja
Paixão de Cristo, a igreja aqui é perto de casa, ele é aqui de Américo Brasiliense, tá, pessoal? Por isso que eu convidei. Gente boa, né? Pessoa bastante humilde, um discipulador nato, certo? É uma raridade, né? É uma raridade, diga-se de passagem. Suas considerações finais. Primeiro eu quero agradecer, né, pelo Senhor ter me dado essa alegria de conhecer os irmãos, viu? Espero que possamos ser cada vez mais influenciadores e pregadores do reino de Deus, né? Irmão Roberto, Deus te abençoe, carinho mesmo, viu? O irmão Samuel, vou chamar todo mundo de irmão, porque é assim que Cristo disse que nós somos irmãos, né? O irmão Ezequiel também saiu, né? A irmã Keila está ali, e o outro irmão ali também acabou saindo ali, né? Daqui a pouco ele volta novamente. Ainda bem que cai só a internet, né, irmão? Não é a gente. E os irmãos que estão nos ouvindo, né? Eu quero dizer para vocês que vale a pena, né? Ter Cristo como pessoa, colocar como centro da sua vida, como orientação, e que o Senhor os abençoe grandemente, viu? Vivam a verdade, né? Busque a verdade, busque o amor, busque a alegria, busque a paz, que com certeza contra isso, né, não existe lei, não existe argumento. O Espírito Santo de Deus vai estar abrindo as portas, vai estar dando tudo certo, em nome do Senhor Jesus. Beijo no coração. Aqui você está vendo o site no YouTube, aliás, no Facebook, né? Igreja Evangélica Paixão de Cristo. Isso. Então, Nós temos a página do Facebook. Tem a página no Facebook, você pode colocar aqui Igreja Evangélica Paixão de Cristo, tá certo? Muito bem. Agora, as considerações finais da nossa irmã Keila. Pastor Fernando? Oi. Só um minutinho. Um grande abraço para o Sodré, viu? Que eu não vi aí entrar, eu acho que ele saiu, não sei se voltou. Tá bom, irmão? Deus abençoe. Aí o Sodré está aqui. Aguenta as portas. Pode? Então, agora, a irmã Keila, vamos lá. Suas considerações finais. Então, eu quero agradecer, né, a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade, né? Se não fosse a sua vontade permissiva, nós não estaríamos aqui. Agradecer ao pastor Fernando, né, que é um grande amigo, né, e para mim, como eu falei, é um motivo de honra estar aqui. Eu até falei com ele que estava meio nervosa, apreensiva, mas graças a Deus deu tudo certo. E a única coisa que posso finalizar, né, também falando dentro do tema, que, assim, o maior problema da mentira é que ela é obra e criação do diabo, né? Eis aí o problema. Então, ele nos atrai, nos ilude, para depois nos destruir, né? Então, que nós possamos a cada dia estar firmados na verdade que é Cristo, e detalhe, verdade é essa que liberta, né? Então, obrigado, que Deus abençoe. Irmão Sodré, suas considerações finais, por favor. Tem aquela passagem de Paulo que fala assim: seja a paz em vosso coração, o vosso árbitro, o vosso juiz. Ou seja, precisamos entender que a verdade é uma sintonia, né, com o Espírito Santo, que dá essa paz, essa alegria, né, os frutos do Espírito. E estar sintonizado com a verdade é estar sintonizado com o Espírito Santo. Então, é igual quando você vai afinar o violão, né? Não sei quem que toca violão aqui. Aí você bota no afinador, às vezes você tem que... tem que afinar mais, afinar menos. E quando a gente prega o evangelho, ou vai conversar com alguém, a gente percebe quando o Espírito Santo sai fora, você desafina, e quando você está afinado com Deus. Então, existe uma sintonia entre o Espírito Santo e a gente, e ele vai dando apoio ou desapoio, né? Vai tirando aquele apoio dependendo
de você estar certo ou estar errado. Então, seguir essa orientação divina, estar afinado com o Espírito Santo, é andar na verdade, que Deus abençoe a todos nós a andar o máximo possível nessa verdade que é o Espírito Santo, que é a manifestação de Jesus em nós. Amém. Amém. Foi muito bom estar aqui com você. Deixa eu só falar para você que amanhã é imperdível a entrevista que eu vou fazer amanhã no programa do Gali, às 20 horas, tá? Vou mostrar para você quem é que vai estar aqui amanhã. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você, ó. Estão vendo aí? Então, né? Nós vamos entrevistar esse irmão aqui, o pastor Antônio Carlos. Ele é ex-Umbanda, tá? Ele foi meu professor de Teologia do Novo Testamento no Seminário Batista. Ele foi professor de... que mais que ele deu aula? Eu sei que foi de 3 matérias, tá? Foi de 3 matérias. Foi professor de comentário ao livro de Atos, tá? Dos Apóstolos. E também teve outra... Teologia do Antigo Testamento também. Ok? Então, foi meu professor, ele foi Umbanda muito tempo, não vai vir aqui para falar mal da Umbanda, muito pelo contrário. Todo mundo que participa aqui são pessoas que tratam com muito respeito essas questões, e ele vai dar o testemunho dele amanhã, tá? Então você não perca, tá bom? Deixa eu retornar aqui então. Quero agradecer a todos vocês. Vou terminar com uma oração então, tá bom? O apóstolo Eleazar, por favor, nos representa a Deus em oração. Ore por todos os internautas, pelo Brasil, que está precisando da tua ajuda, da ajuda de Deus, né? Então, por favor. Amém. Soberano Criador dos céus e da terra, junto com os irmãos, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esses momentos tão especiais, o qual o Senhor tem nos proporcionado, Senhor. Quer desfrutar, meu Deus amado, do teu Espírito, desfrutar da tua presença, e poder, meu Deus, de alguma forma, Senhor, semear, meu Pai, em todo o universo, onde houver uma alma, uma vida, a tua palavra, Senhor. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada um, sobre seus familiares. Pedimos, meu Deus, a tua bênção sobre a nossa nação, que está passando por momentos tão difíceis, Pai. Existem pessoas agora, Senhor, que realmente precisam de um carinho especial do Senhor. Eu te peço que o Senhor olhe, meu Deus, como o Senhor sempre tem olhado, com o amor de misericórdia, Senhor. Por favor, Pai, ajuda, meu Pai. Ajuda, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço. E dá-lhes uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Até amanhã cedo com o nosso programa Manhã com Jesus e à noite, programa do Gali. Fui, tchau. Vocês ficam aí, tá? Eu só vou encerrar, mas vocês continuem aí.